mas eu não queria deixar vocês também sem uma discussão do atual, né? O que está acontecendo hoje. Enfim, a gente está vendo a Bolsa, né, em níveis extremamente baratos. Então, a gente vê como um banco aí muito bem posicionado no momento e pronto aí para decolar. Né? Então, é uma das nossas fortes, não gosto muito dessa palavra, mas é uma das nossas fortes apostas. É basicamente isso que a gente está fazendo hoje em dia no mercado. A gente tem 45 minutos aqui de painel, muito assunto para falar, mas eu queria começar primeiro agradecendo a Luísa, o Thiago e o Marcos Peixoto por estarem aqui. É um prazer recebê-los aqui na Expert. Prazer é meu. Bastante gente ansiosa por escutá-los, né, o que vocês têm para dizer. E aqui a gente está, né, numa pop-up de bolsa, numa sessão para falar de renda variável. E eu gostaria, né, de sair desses 45 minutos com alguns ensinamentos, com alguns pontos para vocês, para que vocês, ao invés de sair daqui com um peixe, né, que a gente ensine a pescar. Por que isso? Porque muita gente quer saber qual que é a ação favorita do Ferreira, a ação favorita da Luísa, do Thiago e do Marcos. Mas pode ser que amanhã a gente mude de opinião, né? Ou, sei lá, mês que vem a gente mude de opinião e aí as pessoas ficam, pô, mas eu comprei porque você falou daquela ação. Então, muito mais importante, né, do que a gente saber qual é a dica boa, eu gosto muito da gente, né, discutir e debater como é o processo de investimento de vocês, como é o processo de análise e de escolha que vocês fazem de um ativo antes de investir nesse ativo. Então, começando com a Luísa, depois o Thiago e, por último, o Marcos. Para quem não sabe, o Marcos ele é gestor da XP Asset, gestor de equities, então toca todos os fundos de bolsa na XP Asset Management. A Luísa e o Thiago dispensam apresentações, acho que todo mundo aqui os conhece. Luísa. Imagina. Boa tarde para todo mundo, obrigada a todo mundo que está aqui. Olha, o processo, como o nome diz, é processo. Né? Muitas pessoas tornam esse movimento um impacto. Então, ouvem falar sobre a ação na mídia, vão lá e simplesmente compram e fazem uma diligência muito maior se fossem comprar uma televisão, uma passagem aérea, do que se fossem comprar ações. Né? O que, se a gente for parar para pensar, é absurdo com o tanto de informação que a gente tem por aí. Então, a gente costuma brincar que a gente trabalha no máximo umas 3 vezes por ano. Qual que é esse trabalho? Eu preciso conhecer a fundo poucas e boas empresas. Né? Então, seria absurdo eu propor para vocês que as mais de 400 empresas listadas vocês conheçam a fundo. Então, acho que a primeira coisa é conheça a sua trajetória. Quais empresas se encaixam para o propósito que você chegou na Bolsa? Né? O que você quer ver? Então, no nosso caso, é basicamente boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. O que é isso? Geralmente, aquele filtrinho básico que a gente aplica, que é o BEST, os melhores setores para se começar, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. É basicamente para isso que a gente olha, salvo algumas exceções, mas são mercados que, teoricamente, estão ligados a esses 5 setores que eu comentei. Então, por exemplo, Unipar. Poxa, mas é só Declare Commodity? Sim, mas é um mercado extremamente, intimamente ligado com o mercado de saneamento. Né? Então, a Unipar hoje é a maior fornecedora da Sabesp. Então, hoje a gente só bebe água por causa da Unipar. Né? Então, comecem sempre pelo filtro. Assim começa o processo. Quando vocês sabem o que vocês não querem para a carteira de vocês, é muito mais fácil, porque sobra ali o quê? 50 empresas no máximo para vocês se aprofundarem. Né? E assim começa o trabalho, assim começa o processo. Aí o segundo passo é investigar. Né? Então, o que vocês fariam se fossem investir na física, na vida real, por exemplo, numa padaria? Então, vocês vão procurar primeiro quem são os sócios. Pô, a gente vai em LinkedIn, vai em conhecidos, fornecedores, clientes, e faz todo um trabalho bem manual mesmo, vamos dizer assim. Né? E a gente faz questão que seja assim. Então, boa parte do trabalho ele é inicial e ele é qualitativo. E a segunda parte é muito fácil. Você identificando uma boa empresa, o segundo passo é você identificar se essa boa empresa é um bom investimento. E tudo depende do preço. E para a gente, uma empresa vai ser avaliada por aquilo que ela tem capacidade de nos pagar. Então, se a empresa não pode me pagar, no mínimo, 6% em dividendo,
corriqueiramente, de uma maneira perene, não me interessa. Né? Então, a gente costuma falar também que existem 2 tipos de empresas que não distribuem dividendos. As que não querem e as que não podem. Geralmente, as que não podem acabam, se a gente se interessar por algum, é carteira de oportunidade. A gente nem olha para a carteira previdenciária. Carteira previdenciária são empresas que gerem fluxo de caixa suficiente para pagar bons dividendos para o seu acionista de uma maneira perene, sustentável, e também, claro, investir em projetos para si, né, em crescimento também. Então, é simples, mas não simplória essa tarefa, né? Pode levar meses, pode levar anos, e isso é importante porque uma vez definido, você vai definir, uma vez definido a empresa que você quer investir, que a gente quer investir, a gente passa até anos comprando ações da mesma empresa porque a meta é em quantidade de ações. O dividendo ele é remunerado pela quantidade de ação possuída, não pelo valor financeiro que você investe. Então, teoricamente, o investidor que pensa assim, torce por crises. Porque essa mesma empresa, ele consegue atingir a sua meta muito mais rápido. Desembolsando a mesma coisa, ele paga muito mais barato por essa posição que ele está interessado. É basicamente assim que funciona, muito simples. E o foco é muito importante na bolsa, como você falou, né? Se a gente quiser olhar para a bolsa inteira e cada hora tentar descobrir o que comprar, fica bem complicado se a gente não tiver um time muito grande por trás, como as grandes gestoras. Às vezes as pessoas ouvem essa dica no elevador, né, e compram uma empresa que não tem a menor ideia do que elas compraram, e aí a hora que aquele papel cair 30%, você se desespera e vende. Né? E ele fala de vários exemplos de papéis, né, que caíram bastante, mas depois multiplicaram por 10, por 20. Então eu queria agora falar um pouco sobre isso, que a gente falou o processo de como comprar uma ação e a gente vê que tem processos diferentes, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas eu queria discutir o oposto, como vender. Né? O que vocês olham quando vocês querem sair de uma posição? É só preço, é fundamento? Enfim, qual que é a cabeça de vocês de falar, bom, aqui já deu, ou estou realizando lucro, ou vou vender com perda mesmo? Enfim, queria entender como funciona a cabeça de vocês nesse caso. Vamos lá. Eu acho que uma das coisas também, uma das maiores lições que o Peter Lynch deixa pra gente é essa realmente do investidor pessoa física e a vantagem que a gente tem em relação aos fundos, né? E agora a gente está vivendo isso. Os fundos estão vivendo um momento de resgate, como nunca antes visto, né? No passado recente, numa história recente. E eles são obrigados a vender, se desfazer de algumas posições para dar liquidez para esses cotistas que estão saindo. Então, isso é uma bola de neve que vai se perpetuando até chegar um momento que o mercado atinge lá um fundo que é, para quem não tem chefe, que somos nós as pessoas físicas, quanto menos movimento você fizer, de venda principalmente, maior vai ser a chance de você fazer bons negócios, de pegar bons preços. Porque o gestor ele precisa seguir ali uma regra, ele precisa seguir um estatuto, ele precisa seguir o seu cotista. Se o cotista quer vender a sua cota, ele precisa dar essa liquidez. Você não tem obrigação nenhuma. Você vende ou você compra se você quiser. Então, você é seu próprio gestor. Então, eu vejo essa como sendo, teoricamente, deveria ser o seu maior ativo, a sua maior fortaleza em relação ao resto do mercado. Né? E a venda, para a gente, ela acontece raramente. O motivo principal, né, perda de fundamento, isso não acontece do dia para a noite, né? Então, quando a gente percebe que não a empresa tenha ficado ruim, mas que ela saiu da rota que a gente esperava, ou que saiu da rota pelos motivos dos quais a gente colocou esse ativo na carteira. Então, perda de fundamento é um desses. 2, assumir erros. Então, a gente já assumiu erros diversas vezes, e é bom que você assuma os erros no momento em que você tem apenas o seu ego ferido e não o seu bolso. Então, é melhor você assumir um erro e não ficar tentando fazer aquele preço médio, né, que a gente brinca no mercado, colocar dinheiro bom numa empresa que você não quer ter na sua carteira, só por aquela esperança de você não sair ali no prejuízo. Né? Então, depois você recupera isso. Admita os seus erros e siga em frente. E o terceiro motivo são as empresas que mudam de trajetória e deixam de pagar dividendos. Não porque não podem, mas porque não querem. Por exemplo, Itaúsa, nesse momento, está num forte momento de expansão. Isso é público, já demonstrou, depois de vários trimestres, que não tem intenção de distribuir dividendos como distribuía antes. E, de fato, está cumprindo o que prometeu, está colocando bons ativos no seu portfólio, tentando diversificar ali, né, os investimentos em relação ao Itaú. Então, para a gente, chegou um momento que não servia mais, nós vendemos. E no mercado falou, mas é um absurdo, a Itaúsa é uma queridinha, mas eu estou seguindo, eu estou sendo fiel à minha estratégia, a estratégia que eu me propus, que é dividendo. Se a empresa não me pagar 6% ao ano, como que eu vou obter uma renda futura?
O objetivo é carteira previdenciária. Então, o pilar fundamental é sempre obter renda dessa carteira. Então, você se desfaz de ativos que não necessariamente sejam ruins ou que tenham perdido o fundamento, mas que simplesmente mudaram de estratégia ou seguiram por algum outro caminho que não seja a distribuição, a remuneração do acionista. Então, são esses os 3 principais motivos de venda para a gente. Agora vamos falar de dividendos, né, que é um tema que vocês dominam bastante, né? E eu queria que vocês falassem um pouco do poder dos dividendos e também da diferença entre o total return, né, e o price return, ou seja, o poder de, se você não precisa daquela renda, você reinvestir os dividendos, né, e a diferença que isso faz no longo prazo. Então, queria que vocês discutissem, debatessem a importância dos dividendos, né, e por que é tão relevante num horizonte de longo prazo, né? No curto prazo, não necessariamente, mas olhando 5, 10 anos, 15 anos, a diferença que isso faz. Né? Legal essa pergunta, porque muitos investidores que investem, por exemplo, em ETFs, fundos passivos, ou tem alguma outra estratégia que não levam, teoricamente, o dividendo em consideração, não sabem muitas das vezes que, por exemplo, o retorno histórico de qualquer índice que você pegue no mundo, isso não muda em lugar nenhum, porque a matemática é a mesma em todos os lugares do mundo, né? A matemática. Se você pega o retorno reinvestindo os dividendos, mesmo nos índices, mais da metade do retorno total vai vir do reinvestimento da bola de neve dos dividendos, né? Então, muito se fala sobre essa questão da bola de neve, do reinvestimento, só que as pessoas geralmente querem ver a bola de neve, só que não deixam nevar. Então, você precisa de paciência. Ali nos primeiros 3, 4 anos, muito provavelmente vai ser um negócio desanimador e você vai ter que estar preparado para olhar para o lado e ver o pessoal ali no momento de euforia ganhando, teoricamente, né, no bar, se gabando que está ganhando dinheiro, não necessariamente com ações, mas com outros ativos que estejam na moda, e você está lá comprando a mesma coisa, fazendo feijão com arroz, e nos primeiros anos parece que não está dando muito certo, parece que você de fato está fazendo alguma coisa errada. E aí o tempo vai passando e então, de repente, você começa a receber ali um dividendo que paga alguma conta sua, uma conta de luz, uma conta de água. Depois você começa a perceber que aquele dividendo equivalente mensal, poxa, já se equivale ao valor do aporte mensal que você faz. E então, de repente, o negócio é exponencial, né? Então, para ver a bola de neve, precisa deixar nevar. E para isso, exige disciplina e exige paciência. Então, eu acho que o sucesso do método do meu pai, que é 50 anos fazendo a mesma coisa, é justamente isso, é constância, não é genialidade. Eu não acho que ele seja o analista mais genial do mundo, o cara que saiba analisar acima da média, não. Mas ele é o cara mais disciplinado que eu conheço. Então, é o cara que lá atrás tinha um emprego a mais e esse emprego era o que ele usava para investir. Né? Isso foi crescendo, isso foi se profissionalizando. Já poderia viver dos seus dividendos, mas não parou de trabalhar, porque se ele trabalhasse, é mais um salário que ele poderia colocar na bolsa e assistir a bola de neve crescer cada vez mais, né? Bom, e hoje nem se fale, né? É o que é justamente o resultado de fazer a mesma coisa bem feito por muito tempo. E vai chegar um momento que você até esquece o que você está fazendo, você entra no piloto automático, hoje ele abre o home broker, ele faz uma diligência, ele lê os balanços, conversa 1, 2 vezes com alguns gestores, a gente vai na fábrica, e ele fala, eu vou comprar, isso aqui vai dar dinheiro. Ou essa empresa tem vantagens competitivas suficientes para ganhar dos seus concorrentes. Eu acho que agora é um dos cases recentes, né, que o pessoal está se lembrando, é o da Cielo, né, que foi muito desacreditada e, de fato, o valor da ação seguiu os resultados, que caíram vertiginosamente, o mercado muito cético em relação, né, à própria competitividade, virou, de fato, ali uma commodity. E lá atrás, eu lembro que foi início de 2019, ele falou, cara, mas isso aqui está muito exagerado. Como que pode uma Cielo, que tem várias vantagens competitivas, com os sócios que tem, perder essa guerra? E as empresas, os seus pares, pelo fato de estarem listadas lá fora, são consideradas techs. A gente está no mesmo lugar. E aí Stone foi querer brincar de dar crédito, e dar crédito no Brasil é jogo de gente grande, né, que a Cielo já sabia brincar. E a empresa conseguiu se reerguer. E agora está mostrando aí um balanço muito mais resiliente do que as suas concorrentes. Então, o jogo virou, né? E a gente costuma falar que o mercado ele sofre de um distúrbio muito grave. Que o mercado tem, às vezes, alguma tendência bipolar, né? A principal característica do bipolar é que ele tende muito rapidamente para um lado. Então, numa hora está tudo muito ruim, né? Ele tem certeza daquele cenário péssimo.
e de repente ele muda de ideia e essa aqui é a ação vencedora, melhor ação do ano. Então, por muitas vezes o paciente bipolar vai taxar o investidor são e safo do que está fazendo de louco. Então, vocês têm que estar também preparados psicologicamente, porque investir em dividendo é bom, mas de vez em quando o lucro sai da moda. E aí tem que ter a perspicácia para seguir firme na trajetória de vocês. Então, dividendo... recentemente, nos últimos anos. Exatamente, que saiu um pouco de moda, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Então, é basicamente isso. É muito fácil de se falar na prática, mas é difícil de aplicar. Pessoal, falei que eu queria sair daqui com ensinamentos, né, de como aprender a pescar, né, e falar de como é o processo, enfim, de escolha e venda de ações. Mas eu não queria deixar vocês também sem uma discussão do atual, né? O que está acontecendo hoje. Enfim, a gente está vendo a Bolsa, né, em níveis extremamente baratos, que assim, eu nunca vi em 20 anos de mercado, né? Na verdade, a gente viu alguns momentos ali, 2002, 2003, em 2008, na crise, também em 2020, 2015, enfim. Mas no nível que a gente está vendo hoje, a Bolsa está mais barata, inclusive, do que todos esses períodos que eu falei, né? Quando a gente olha a relação preço-lucro. E mesmo se a gente excluir as commodities da conta, a gente também vê que a Bolsa ex-commodities, né, excluindo Vale, Petro e as outras commodities, também se encontra muito barato. Então eu queria perguntar para vocês, talvez aí eu começo do Peixoto e termino com a Luíse, de setores ou papéis que vocês estão animados, né, que vocês acham que, enfim, vão ser excelentes investimentos aí nesse cenário atual. Luíse? Acho que nesse momento, tem muita coisa muito barata, né? Então, foco é mais importante do que nunca. Eu vou ser repetitiva, eu acho que bancos, realmente, concordo com o Thiago, está tudo muito barato. Eu acho que especialmente o Banco do Brasil. Eu acho que tem muito upside ainda para o Banco do Brasil, abaixo de valor patrimonial, um PL ali ainda aceitável, que está surfando ali um bom momento do agro, né, que está levando o nosso país nas costas. Então, é um banco que está melhorando em rentabilidade, está melhorando em eficiência, melhorou muito nos últimos 3 anos, né? A equipe é muito boa e tem demonstrado aí uma forte resiliência em relação à sua governança, né? Por mais que sempre pare a dúvida do investidor e sempre vai estar ali no preço a questão do seu controlador. A União é controladora com 50,01%, né? Basta vender uma ação que já não é mais controladora. Então a gente vê como um banco aí muito bem posicionado no momento e pronto aí para decolar. Né? Então é uma das nossas fortes, não gosto muito dessa palavra, mas é uma das nossas fortes apostas. Outro nome também que a gente tem apostado muito é Cosan, uma empresa, uma holding super bem diversificada, extremamente bem posicionada em todos os negócios, não entra em maus negócios, ela sabe o que está fazendo, sabe dizer não para alguns projetos, né, como fez recentemente, está recomprando fortemente as suas ações. Tem um controlador ali também que sabe o que está fazendo e está ali em nichos de mercado que nos agradam muito, né? Por mais que seja um pouquinho mais oportunidade, não pague tão bons dividendos. É basicamente isso que a gente está fazendo hoje em dia no mercado, Cosan e Banco do Brasil. Legal. Você sabe que semana passada a gente fez um jantar no Rio com vários gestores, o Peixoto estava lá também, e foi igual que ninguém comentou de varejo, né? Consumo e varejo ficou para o final, a Dani, que é a nossa analista, está aqui na frente. Talvez é um sinal, né, que é um setor que hoje em dia as pessoas não estão tão animadas. E teoricamente esse é o bom momento de comprar, viu, pessoal? Esse é o sintoma, tá? Não é para mim, mas fica aí o sinal. Mas de mensagem final, bom, a gente falou aqui de setores, de papéis, mas é importante a gente lembrar que eles mudam de opinião. Então, não comprem uma ação só porque você ouviu o Thiago, ou ouviu a Luísa, ou ouviu o Peixoto falando. Façam o dever de casa, estudem, entendam a companhia e se assegurem que aquele é um bom negócio, né? Que você está confortável em investir nele. Porque, como eu falei, às vezes quando você compra algo que você escutou e você não conhece, a hora que o papel cai 20%, você se desespera e vende, né? Porque você não sabe o que comprou. Então é bem importante isso, saber o que comprar. Mas eu concordo com todos eles de que hoje, quando a gente olha para a Bolsa, a gente vê muito valor em vários setores, vários papéis diferentes. Então, a gente acha que assim, não é necessário tomar riscos desnecessários na Bolsa hoje, porque a gente vê, né, as próprias blue chips com um valor
potencial enorme pela frente. Obviamente, sofreram, né, a bolsa inteira sofreu com esse baita aumento de juros, né? A gente veio de um juros de 2% para quase 14%. Então, assim, é um aumento de custo de capital brutal que as empresas sofreram. Mas, por outro lado, a gente está vendo a qualidade financeira das empresas estando muito bem. O que eu quero dizer com isso? Balanços muito sólidos, pagando muito dividendo, né? Então, a gente vê hoje um dividend yield para o Ibovespa que a gente não via há décadas, né? Próximo de 10%. Tudo bem que tem Petro e Vale que está distorcendo esse número, mas, enfim, a Petro e Vale fazem parte do índice, né? Então eu não gosto dessa discussão, Brasil ex commodities, porque Brasil tem muita commodity, né? Então faz parte da nossa economia e da nossa bolsa. Oi, pessoal, estou aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver, a renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras. E aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. Muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.